Fala pessoal, de boa? Ó, a gente vai fazer agora um resumo, até para estudo próprio meu, né? Sobre Lei 14.382, que modificou a Lei 6.015. A gente então vai dividir em três pontos. Primeiro, parte geral, que fala totalmente só sobre o SERP. Depois a gente vai falar sobre o RCPN, depois as mudanças no RI, que são gigantescas, e nas demais especialidades. Esse primeiro vídeo vai ser só para o SERP. Vai ser só para a parte geral do SERP, né? Não vamos adentrar em nenhuma especialidade especificamente. Para isso, a gente vai dividir em quatro pontos. A gente vai falar do SERP, depois vamos falar do FIX, que é o fundo, né? Depois sobre os extratos eletrônicos e depois sobre a base de dados, que é só uma parte bem rápida. Vamos começar aqui pelo SERP. A gente vai fazer uma ligação entre a Lei 14.382 e o provimento 139, né? Porque não dá para falar da 14.382 sem citar o provimento 139 do CNJ. Vamos lá, primeiro ponto. Lei criou o SERP. O que é o SERP? SERP é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. A gente não está falando de tabelionato de notas nem de tabelionato de protestos, apenas registros públicos. Então a gente não vem falar das demais especialidades. É de adesão obrigatória. Você não tem a opção de aderir ou não. A lei falou, todos os registros públicos devem aderir ao SERP. Quem vai operar o SERP? O SERP vai ser operado, conforme a lei, por um operador que seja pessoa jurídica de direito público sem fins lucrativos. Nesse caso, o provimento 139 criou o ONSERP, Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, né? ONSERP, uma entidade. Esse ONSERP ele vai ser composto pelo ONR, que já existe, vai ser criado, na verdade eu acho que já foi, não sei como é que está o andar da carruagem, o ONRCPN e o ONRTDPJ, quase que não sai. Então temos um operador nacional aqui, o SERP, que se divide em três operadores: do Registro Civil de Pessoas Naturais, o do Registro de Imóveis e do Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, que fica junto, né, nesse caso. Cada operador nacional, seja o ONR, que já foi criado, mas o ONRCPJ, RCPN e o ONRTDPJ, eles vão ser compostos pelas suas, vão ser geridos e criados pelas suas entidades de classe. O ON vai ser criado pela entidade representativa de classe, eles vão criar um estatuto, esse estatuto vai ser aprovado pelo CNJ, que vai ser tido como agente regulamentador. Então, a entidade de classe cria esse estatuto, envia para o CNJ, CNJ aprova e se cria a ON da classe. Depois, juntando essas três ONs, a ONSERP, né? Que é a Operadora Nacional do SERP. Então, ficou tranquilo. A ONSERP, que se divide nas três classes. A classe do TD está junto com o PJ, que são criadas pelas entidades nacionais representativas da classe, com o agente regulamentador CNJ. A ONR já existe. Ela foi criada pelo provimento 109. Então, o provimento 139 focou nessas duas. Tá. Esse ONSERP, ele deve ter necessariamente um órgão chamado Comitê de Normas Técnicas, CNT-SERP, Comitê de Normas Técnicas, para estipular normas gerais que vão ser enviadas para o CNJ, e o CNJ faz a publicação por meio de regulamento, seja por provimento ou qualquer outro meio. Tá, agora o SERP e os tabelionatos, como é que vai funcionar? Você percebe que o SERP ele não regulamenta os tabelionatos, não estipula os tabelionatos como partes representadas pelo SERP. Como é que vai funcionar? Vai ter o ONSERP aqui, que vai criar o SERP, e esse SERP ele vai ter um negócio chamado API para os tabelionatos, que é a Application Programming Interface, a interface de programação de aplicação. O que é essa API? A API vai ser tipo um link entre o SERP e os demais tabelionatos.
Eu não sei se é o caso do WhatsApp, mas citando a título de exemplo o WhatsApp. O WhatsApp ele é um programa de comunicação de rede social. Só que dentro do WhatsApp a gente possui algumas outras funcionalidades. A título de exemplo, a câmera. Eu acho que não é no caso do WhatsApp, não é uma API, porque a câmera do WhatsApp parece diferente, mas enfim. Ao invés do WhatsApp criar uma câmera nova, um aplicativo de câmera, ele se utiliza do aplicativo de câmera do celular para tirar fotos. Isso é uma API, há uma ligação entre o WhatsApp e a programação do celular para que não seja necessário que o WhatsApp programe uma nova câmera, né? E vai ser mais ou menos assim, vai ter o SERP e ele vai se ligar, a título de exemplo, ao Semprot, que acho que até o nome do site que o Semprot organiza é Pesquisa Protesto, e ao e-notariado também, por meio de API, para fazer esse intercâmbio de comunicação. Agora, já que o provimento 139 trouxe essas duas novas ONs, né, ONRCPN e ONTDPJ, o provimento também regulamentou algumas funções sobre elas, já que já havia o provimento 109, né, do CNJ, que regulamentou, acho que é o artigo 75 da lei de REURB, né? Mas, enfim, regulamentou essas duas. ONRCPN e ONTDPJ. Essas duas devem prestar relatório semestral de gestão ao CNJ, para ele, como agente regulador, cuidar das ONs. Enfim, bora agora então para o segundo ponto. Falamos do SERP, agora vamos falar do FIX, que é o Fundo de Custeio de Implementação do SERP, né? A Lei 14.382 fala do FIX. O provimento 139 estipula como é que vai se dar esse FIX, né, esse custeio, esse fundo. Primeiro, não precisa aderir ao FIX, conforme a lei, o registro público que tiver como fazer essa interoperalização de dados com o SERP. Tem um sistema próprio que faz essa interoperalização. Esse FIX, pelo provimento, ele é chamado de FIC-ONCPR, que é o Fundo de Custeio do Operador Nacional do SERP, que vai ser enviado para o SERP, né? Então se criou um FIC para o ONSERP, para ele custear o SERP. Esse FIC-ONSERP vai ser composto por FIC do RCPN, e pelo FIC do RTDPJ, e pelo FIC-SREI. Por que do SREI? Porque, posteriormente, a criação do ONR foi criado o SREI, acho que é pelo provimento 124, salvo engano, do CNJ. Então já existe um fundo de implementação do SREI, então não se criou um FIC-ONR, porque já existe o FIC-SREI, o FIC-SREI. E como é que vai se dar, então, esse pagamento? O CNJ, por meio de um processo administrativo, interno lá, ele vai estipular qual porcentagem da receita bruta, como já acontece com diversas outras taxas, né, e tarifas. Enfim, esse ponto não vem ao caso. Vai estipular uma porcentagem da receita que deve ser enviada a esses ONs para a implementação do SERP. Importante, coisa padrão, não pode o tabelião ou registrador estipular um valor extra pela prestação desses serviços. Então, vai ter o valor da receita bruta, a porcentagem da receita bruta que vai ser enviada, que vai ser o FIC-ON, que vai ser enviada para o FIC-ON-SERP, que vai ser para custear o SERP. Enfim, bora lá então. Extratos eletrônicos. Primeiro ponto SERP, segundo ponto FIC, que é o custeio, e agora extratos eletrônicos. Os extratos eletrônicos eles servem para todas as especialidades, né? Não se estipulou que seria apenas para o registro de imóveis, mas na sua grande maioria vai ser para o registro de imóveis. Como é que funciona? Ao invés da gente apresentar o título a registro, a título de exemplo a escritura pública, a gente vai fazer um extrato eletrônico com requisitos essenciais do título e do registro e vai entregar ao cartório.
para facilitar, né? Ainda mais em transações bancárias que há o envio de diversos títulos a registro, prefere-se que se faça por extrato eletrônico. Mas bora lá. Se tiver um requerente fazendo registro por extrato eletrônico, ele pode requerer ao registrador que conjuntamente seja arquivado o título original, né? Se for enviado por tabelião de notas, o tabelião de notas deve arquivar o título original. E agora, em 2023, teve uma medida provisória 1162, que alterou a 14382 e fez constar que os envios de extratos eletrônicos por instituição financeira que mexe com crédito imobiliário devem ser enviados, e a instituição financeira deve também, assim como o tabelião de notas, arquivar em pasta própria esses documentos originais. O CNJ ele deve regulamentar como é que vai se dar esse extrato e quais são os títulos passíveis de serem enviados via extrato. Por fim, há uma dispensa da especialidade, tanto objetiva e subjetiva, pela 14382, quanto a esses extratos. Como é que ocorre essa dispensa? Se for possível fazer a subsunção do objeto ou das pessoas ao negócio jurídico, ao objeto constante no título, não é necessário fazer uma prévia, seja em registro ou averbação, não é necessário fazer uma prévia retificação, o aditamento do registro mediante outro registro, caso haja essa subsunção, né, do título, dos dados constantes no título ao objeto ou à pessoa. É meio que uma dispensa à especialidade objetiva e subjetiva, se for possível identificar o objeto e a pessoa. E ele destaca e não pode essa dispensa na criação de nova unidade imobiliária, né? E ele destaca, a título de exemplo, especificamente o pacto antinupcial. Não é preciso apresentar o pacto antinupcial se no título constar os dados desse pacto antinupcial com as suas especificidades. Enfim, para finalizar, a gente tem a questão 1.4, base de dados. Falamos do CERP, FIC, extratos eletrônicos e agora base de dados. No final da lei, no final da parte normativa, né, que não é alteração de outras leis, ele fala sobre base de dados. A União tem diversas bases de dados, a título de exemplo a da Receita Federal. Aí lá consta que caso o tabelião, o registrador agora engloba também o tabelião, queira ter acesso a essas bases de dados da União, ele pode, mediante prévio convênio, né? Não é um convênio firmado na forma de, por exemplo, da mediação e conciliação com os tribunais. Ele pode, desde que previamente pactuado com os órgãos organizadores, né? Os responsáveis pelas bases de dados. Mas enfim, galera, essa foi a parte geral. Depois a gente vai falar de RCPN, depois de TDPJ e depois o RI, que ele é gigantesco. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Uma boa tarde, bom dia, boa noite.